Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje vamos conhecer Yasmin, uma jovem de 23 anos que trabalhava como empregada doméstica e sonhava em estudar gastronomia. Sua vida toma um rumo completamente diferente quando ela é contratada para trabalhar na mansão de Leonardo Fernandes, um milionário de 35 anos que carrega uma dor profunda do passado. O que começou como um simples trabalho doméstico se transforma em algo muito mais intenso quando olhares se cruzam, quando pequenos gestos de cuidado tocam um coração ferido e quando duas almas solitárias descobrem que talvez não precisem carregar suas dores sozinhas. Mas será que Leonardo conseguirá superar os fantasmas que o assombram? E o que acontece quando uma descoberta inesperada muda tudo entre eles? Antes de começarmos nossa história, me contem aqui nos comentários. O que vocês estão fazendo enquanto escutam nossa história? Estão relaxando após um dia corrido? Talvez preparando um lanchinho? Ou quem sabe organizando alguma coisa em casa? Adoro saber como vocês aproveitam esses momentos conosco. Bem, agora que estamos todos acomodados, vamos começar nossa história. Preparem seus corações, porque hoje vocês vão conhecer uma jornada de amor, superação e segundas chances que vai tocar profundamente suas almas. Nossa história começa numa manhã quente de março, quando Yasmin acordou antes do sol nascer, como sempre fazia há 3 anos. Aos 23 anos, ela tinha uma rotina que conhecia de cor. Levantar às 5 da manhã, tomar um banho rápido, vestir o uniforme azul claro que usava para trabalhar e caminhar 15 minutos até a casa onde trabalhava como empregada doméstica. Yasmin não era como outras meninas da sua idade que reclamavam do trabalho pesado ou sonhavam apenas em se divertir nos fins de semana. Ela tinha um sonho maior, um objetivo que a fazia levantar todos os dias com disposição. Queria estudar gastronomia e um dia abrir seu próprio restaurante. Esse sonho nasceu quando ela ainda era criança e ajudava sua avó na cozinha, vendo como a comida feita com carinho podia trazer alegria para as pessoas. A jovem morava numa casa simples com sua avó Conceição, uma senhora de cabelos brancos e coração enorme que a criou desde pequena. A casa ficava num bairro humilde da zona sul da cidade, mas era sempre limpa e organizada, reflexo do carinho que as duas tinham pelo lar que construíram juntas. As paredes eram pintadas de um amarelo claro, que sua avó escolheu porque dizia que trazia alegria para a casa, e cada cantinho tinha o toque especial das duas mulheres. Cortinas feitas à mão, vasinhos de plantas na janela e o cheiro gostoso de café que sempre vinha da cozinha pela manhã. Yasmin economizava cada centavo que ganhava, guardando o dinheiro numa latinha de biscoitos, escondida no guarda-roupa do seu pequeno quarto. Toda noite antes de dormir, ela contava as moedas e notas, calculando quanto tempo ainda ia precisar para juntar o valor do curso dos seus sonhos. Às vezes sonhava acordada, imaginando-se preparando pratos deliciosos num restaurante próprio, vendo o sorriso das pessoas ao provar sua comida. Yasmin tinha um talento natural para cozinhar, algo que descobriu ainda pequena, quando ajudava a avó a preparar as refeições. Sabia temperar a comida na medida certa, conhecia os segredos para fazer um arroz soltinho e inventava receitas novas, misturando ingredientes que outras pessoas jamais pensariam em combinar. Sua avó sempre dizia que ela tinha mãos abençoadas para a cozinha, e Yasmin acreditava que esse era seu chamado na vida. Por isso trabalhava tanto, por isso economizava tanto, porque sabia que um dia ia transformar esse dom em sua profissão. Naquela manhã específica, entretanto, Yasmin sentia um aperto no peito diferente do usual. Fazia uma semana que percebia olhares estranhos da patroa, Dona Marta, uma mulher de 50 anos, que sempre foi exigente, mas nunca tinha sido cruel com ela. Yasmin trabalhava na casa há 3 anos, sempre foi pontual, cuidadosa, respeitosa e jamais deu motivo para reclamação. Limpava a casa inteira com dedicação, passava as roupas com capricho, preparava as refeições seguindo exatamente as preferências da família e tratava todos com educação e carinho. Mas ultimamente, Dona Marta parecia procurar defeito em tudo. A louça não estava brilhando o suficiente. O chão podia estar mais limpo, a roupa não estava passada direito, a comida estava sem sal ou salgada demais.
Yasmin tentava fazer tudo perfeito. Chegava mais cedo, ficava mais tarde. Mas nada parecia agradar a patroa. Quando chegou na casa naquela manhã, Yasmin encontrou Dona Marta esperando na cozinha, com uma expressão séria no rosto e os braços cruzados numa postura que a jovem conhecia bem. Era a pose que a patroa assumia quando estava brava com alguma coisa. Yasmin, preciso falar com você, disse a mulher, sem nem dar bom dia. O coração da jovem disparou, mas ela tentou manter a calma, respirou fundo e respondeu com a educação de sempre. Sim, Dona Marta, pode falar. Aconteceu alguma coisa? A patroa olhou para Yasmin com uma frieza que ela nunca tinha visto antes, como se fosse uma estranha que tinha acabado de conhecer. Tenho percebido que seu trabalho não está mais no padrão que espero desta casa. Além disso, meu marido comentou que você anda muito distraída ultimamente. Conversei com ele e decidimos que é melhor terminarmos nossa parceria aqui. Yasmin sentiu o chão se abrir debaixo dos seus pés, como se tivesse levado um soco no estômago. Sua mente tentava processar as palavras que acabou de ouvir, mas não conseguia entender o que tinha feito de errado. Mas, Dona Marta, eu sempre fiz tudo certinho. Nunca cheguei atrasada, nunca quebrei nada. Sempre tratei a família com respeito. A voz de Yasmin tremeu na última palavra e ela sentiu os olhos marejarem, mas tentou se controlar. Trabalhar naquela casa era mais do que um emprego para ela, era a base dos seus sonhos, o dinheiro que juntava religiosamente todos os meses para conseguir estudar gastronomia. Perder esse emprego significava ver seus planos se afastarem ainda mais. A verdade, que Yasmin só entendeu naquele momento olhando nos olhos da patroa, era que Dona Marta tinha ciúmes dela. O marido da patroa, seu Carlos, sempre foi gentil e educado com Yasmin. Perguntava como ela estava, elogiava a comida que ela preparava, agradecia quando ela fazia alguma coisa especial para a família. Nunca houve nada além de educação e respeito mútuo, como deve ser entre patrão e empregada. Mas Dona Marta interpretou a gentileza do marido como interesse pela empregada jovem e bonita. Em vez de conversar com o marido sobre seus ciúmes, ela decidiu que o problema era Yasmin, e a solução mais fácil era mandar a moça embora. Era mais simples culpar a empregada do que enfrentar suas próprias inseguranças no casamento. Já tomei minha decisão, Yasmin. Vou pagar todos os seus direitos. Você sempre foi uma boa funcionária. Mas agora preciso de alguém mais adequada para nossa família, disse Dona Marta, entregando um envelope com dinheiro. A palavra adequada ecoou na mente de Yasmin como uma ofensa, porque ela sabia exatamente o que a patroa queria dizer. Alguém mais velha, menos atraente, que não despertasse os ciúmes dela. Yasmin pegou o envelope com as mãos tremendo, tentando manter a dignidade mesmo sentindo vontade de chorar. Obrigada pelos 3 anos de oportunidade, Dona Marta. Sempre fiz meu trabalho com carinho e dedicação, e vou continuar fazendo isso onde quer que eu trabalhe. Yasmin saiu daquela casa com lágrimas nos olhos, segurando o envelope e tentando processar o que tinha acontecido. 3 anos de trabalho honesto, 3 anos economizando cada centavo, 3 anos acordando cedo e se dedicando com amor àquela família, e agora estava desempregada por um motivo que considerava injusto e cruel. Caminhou até a praça perto de casa e sentou num banco debaixo de uma árvore, olhando para o dinheiro que recebeu. Era uma quantia boa, seus direitos trabalhistas pagos corretamente, mas sabia que não ia durar muito tempo se não conseguisse outro emprego rapidamente. Yasmin enxugou as lágrimas com as costas da mão, respirou fundo e se levantou do banco. Não ia se deixar abater por essa injustiça. Tinha um sonho para realizar, e nada no mundo ia impedi-la de conseguir. Nos dias seguintes, Yasmin saiu pela cidade procurando emprego, com a determinação de quem não tinha tempo a perder. Bateu na porta de várias casas dos bairros mais nobres, deixou seu nome em 3 agências de emprego doméstico diferentes, perguntou para conhecidos se sabiam de alguma vaga, e até mesmo pediu para a dona da padaria do bairro avisar se soubesse de alguém precisando de empregada. Algumas pessoas nem abriram a porta quando ela tocava a campainha. Outras disseram que não precisavam de empregada no momento, e outras prometeram ligar em alguns dias, mas nunca ligaram.
A cada não que recebia, Yasmin sentia um aperto no peito, mas respirava fundo e seguia para a próxima tentativa. Sua avó sempre dizia que desistir não era a palavra que existia no vocabulário da família delas. Uma tarde, quando voltava de mais uma manhã cheia de tentativas frustradas, Yasmin passou em frente à banca de jornal da esquina de casa e viu um anúncio na seção de classificados que chamou sua atenção. Procura-se empregada doméstica para a mansão. Experiência obrigatória, referências, disponibilidade integral. Salário acima da média. Interessadas ligar para o número abaixo. O que mais chamou a atenção de Yasmin foi a frase salário acima da média. Isso podia significar que ela conseguiria juntar dinheiro para o curso mais rapidamente do que imaginava. Anotou o número num papel e correu para casa para ligar imediatamente. Quando ligou, uma voz feminina e profissional atendeu. Residência Fernandes, boa tarde. Yasmin engoliu o nervosismo e falou com a voz mais firme que conseguiu. Boa tarde, estou ligando por causa do anúncio no jornal para empregada doméstica. A mulher do outro lado da linha fez várias perguntas. Há quanto tempo trabalhava como doméstica? Se tinha referências? Se morava longe? Se tinha disponibilidade para trabalhar aos sábados? Yasmin respondeu todas as perguntas com sinceridade e esperança. Muito bem, posso agendar uma entrevista para amanhã às 14h. Você sabe onde fica o bairro Jardim Europa? Yasmin conhecia o bairro só de passagem. Sabia que era onde moravam as pessoas mais ricas da cidade. Sim, conheço. A mulher passou o endereço e desligou. Naquela noite, Yasmin mal conseguiu dormir de nervoso. Passou a roupa mais bonita que tinha, um conjunto azul marinho simples, mas elegante, que ganhara da avó no aniversário, e escolheu uma sapatilha preta confortável para caminhar. Acordou mais cedo ainda do que o normal. Tomou um banho demorado, prendeu o cabelo num coque baixo e caprichou na maquiagem bem leve. Queria causar uma boa impressão, mostrar que era uma pessoa responsável e cuidadosa. Sua avó preparou um café da manhã reforçado e ficou dando conselhos enquanto Yasmin comia. Minha filha, seja você mesma, fale a verdade sempre e mostre que você tem vontade de trabalhar. Patrão bom reconhece funcionário bom. O endereço levou Yasmin até uma rua arborizada, onde todas as casas pareciam palacetes. Quando chegou no número indicado, precisou olhar 2 vezes para ter certeza de que estava no lugar certo. À sua frente se erguia uma mansão de 3 andares, com um jardim frontal imenso, portão de ferro trabalhado e uma arquitetura que parecia coisa de filme. Yasmin respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e apertou o botão da campainha. Uma câmera se mexeu em sua direção e depois o portão se abriu automaticamente. Ela caminhou pela alameda que levava à porta principal, admirando as flores perfeitamente cuidadas e a grama que parecia um tapete verde. A porta foi aberta por uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, cabelos loiros presos num coque impecável e roupas caras. Você deve ser Yasmin. Sou Helena. Administro a casa para o Sr. Fernandes. Entre, por favor. Helena conduziu Yasmin por uma sala de estar luxuosa, com móveis que pareciam antiguidades caras, quadros nas paredes e um lustre de cristal no teto. Yasmin tentava não olhar boquiaberta para tanta riqueza, mas era difícil não se impressionar. Nunca tinha estado em um lugar tão elegante na vida. Helena a levou até uma sala menor, mais simples, que devia ser o escritório administrativo da casa. Sente-se. Vamos conversar sobre a vaga, disse Helena, abrindo uma pasta com documentos. Fez várias perguntas sobre a experiência de Yasmin, pediu o telefone da ex-patroa para referências e explicou como funcionava a rotina da casa. O Sr. Leonardo Fernandes é um homem muito reservado e dedicado ao trabalho. Ele viaja com frequência a negócios. Às vezes fica fora semanas inteiras. Quando está em casa, gosta de tranquilidade e não aceita barulho desnecessário. A casa tem 16 cômodos. Você seria responsável pela limpeza geral, organização e preparo de algumas refeições simples. Temos uma cozinheira que vem 3 vezes por semana, mas nos outros dias você precisaria cozinhar para o senhor. Yasmin ouviu tudo com atenção, fazendo perguntas quando necessário e demonstrando interesse genuíno.
Helena explicou que o salário era realmente acima da média do mercado, o que fez o coração de Yasmin acelerar de esperança. Com aquele dinheiro, ela conseguiria juntar para o curso em menos tempo do que sonhava. Há mais uma coisa, disse Helena, com uma expressão um pouco mais séria. O senhor Leonardo perdeu a esposa há 2 anos em um acidente de carro. Desde então, ele se tornou uma pessoa muito fechada, quase não conversa, e não gosta de perguntas pessoais. Preciso de alguém que entenda isso e respeite o espaço dele. Você acha que consegue trabalhar assim? Yasmin assentiu imediatamente. Sim, consigo. Sempre respeitei a privacidade dos patrões e entendo que cada pessoa tem sua forma de lidar com a dor. Helena pareceu satisfeita com a resposta e sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Muito bem. Vou ligar para sua ex-patroa ainda hoje para confirmar suas referências. Se estiver tudo certo, você pode começar na segunda-feira que vem. O trabalho é de segunda a sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora de almoço. Aos domingos você folga, exceto em situações excepcionais. Tem alguma dúvida? Yasmin balançou a cabeça, tentando controlar a alegria que sentia crescer no peito. Não tenho dúvidas. Muito obrigada pela oportunidade. Helena a acompanhou até a porta e disse que ligaria no dia seguinte com a resposta final. Yasmin voltou para casa caminhando nas nuvens, mal conseguindo acreditar que podia ter conseguido um emprego tão bom. Contou tudo para a avó, que ficou muito feliz e orgulhosa. Deus sabe o que faz, minha filha. Aquela patroa ruim te mandou embora, mas abriu caminho para algo melhor. No dia seguinte, Helena ligou confirmando que Yasmin estava contratada. As referências de Dona Marta tinham sido excelentes. Apesar de tudo, ela reconheceu que Yasmin sempre foi uma empregada impecável. Na segunda-feira seguinte, Yasmin se apresentou na mansão às 7 horas em ponto, usando um uniforme novo que Helena tinha pedido para ela comprar. Um conjunto cinza claro elegante e sapatos pretos confortáveis. Helena mostrou toda a casa para Yasmin, explicando a rotina de limpeza de cada cômodo, onde ficavam os produtos de limpeza e os equipamentos, e apresentou a cozinha onde ela ia preparar as refeições. A casa era ainda mais impressionante por dentro do que por fora. Quartos enormes, banheiros luxuosos, uma biblioteca gigante com milhares de livros, uma sala de jogos com mesa de bilhar e até uma academia particular. O senhor Leonardo sai para o trabalho às 8h30 e volta normalmente às 6 da tarde. Às vezes trabalha até mais tarde no escritório dele, que fica no 2º andar. Quando ele está trabalhando em casa, precisa de silêncio absoluto. Yasmin absorveu todas as informações, determinada a fazer um trabalho perfeito. Leonardo Fernandes desceu as escadas naquela primeira segunda-feira às 8h15 da manhã, como sempre fazia há 2 anos desde que voltou a morar sozinho na mansão, que um dia foi cheia de vida e risadas. Era um homem alto, de ombros largos, cabelos castanhos escuros, sempre bem arrumados, e olhos verdes, que pareciam carregar o peso do mundo. Usava um terno cinza escuro impecável e gravata azul marinho, a imagem perfeita do empresário bem-sucedido que comandava um império construído por 3 gerações da família Fernandes. Quando entrou na cozinha, esperando encontrar Helena preparando seu café como sempre, se deparou com uma jovem desconhecida, organizando as xícaras no armário. Yasmin se virou quando ouviu passos e encontrou os olhos mais intensos que já viu na vida. Por um momento, ficaram se olhando em silêncio, ela com um pano de prato nas mãos e ele parado na porta da cozinha como se tivesse visto um fantasma. Bom dia, senhor Leonardo. Sou Yasmin, a nova empregada, disse ela, quebrando o silêncio com sua voz suave. Leonardo piscou algumas vezes, como se estivesse voltando à realidade. Ah, sim, Helena me falou. Bom dia. Sua voz era grave e tinha um tom distante, como se estivesse falando com alguém muito longe. Yasmin preparou o café exatamente como Helena tinha ensinado. Forte, sem açúcar, servido na xícara de porcelana azul que ele usava todos os dias. Obrigado, disse Leonardo quando ela colocou a xícara na mesa, mas seus olhos evitaram encontrar os dela novamente. Yasmin percebeu que ele comia em silêncio, olhando pela janela ou para o jornal,
mas na verdade não prestava atenção em nada. Era como se estivesse presente fisicamente, mas sua mente estivesse em outro lugar, um lugar onde ela imaginava que ele guardava suas lembranças e sua dor. Depois que ele saiu para o trabalho, Yasmin ficou pensando naquele homem enquanto limpava a casa. Helena tinha razão quando disse que ele era reservado. Leonardo parecia carregar uma tristeza profunda que transparecia em cada gesto, em cada olhar distante. Nos primeiros dias, os encontros entre eles se limitavam ao café da manhã e ao jantar, quando Leonardo chegava do trabalho. Ele sempre agradecia pela comida, sempre foi educado, mas nunca puxava conversa ou fazia perguntas pessoais. Yasmin respeitava o silêncio dele, mas não conseguia deixar de reparar nos pequenos detalhes. Como ele suspirava quando pensava que ninguém estava vendo, como seus ombros pareciam carregar um peso invisível, como ele às vezes ficava olhando para uma fotografia na sala de estar. Uma foto dele com uma mulher loira e sorridente que Yasmin imaginou ser a esposa que ele perdeu. Depois de uma semana trabalhando na mansão, Yasmin começou a entender melhor a rotina de Leonardo e a perceber coisas que Helena não tinha mencionado. Ele chegava em casa sempre muito tarde, às vezes só depois das 9 da noite, e muitas vezes nem jantava direito. Só comia alguma coisa rápida em pé mesmo na cozinha. Também descobriu que ele tinha dificuldade para dormir. Várias vezes, quando chegava mais cedo na manhã seguinte, encontrava a luz do escritório ainda acesa e xícaras de café espalhadas pela mesa, indicando que ele tinha passado a madrugada trabalhando. Aquilo mexeu com o coração de Yasmin, que começou a se preocupar com a saúde dele. Uma tarde de quinta-feira, Yasmin estava organizando a biblioteca quando Leonardo chegou mais cedo do trabalho. Ela ouviu a porta se fechar e os passos dele subindo as escadas, mas depois de alguns minutos, ele desceu novamente e entrou na biblioteca. "Desculpe incomodar", disse ele parado na porta com uma expressão ligeiramente surpresa. "Só vim pegar um livro." Yasmin estava em pé numa escada pequena, organizando os livros da prateleira mais alta conforme o sistema que tinha criado, por assunto e depois por ordem alfabética de autor. "Não está incomodando nada, Sr. Leonardo. Estou só organizando tudo direitinho. Que livro o senhor está procurando? Posso ajudar a encontrar?" Leonardo hesitou por um momento, como se não estivesse acostumado a pedir ajuda para nada. "É um livro sobre administração de empresas, do autor Peter Drucker." Yasmin desceu da escada e caminhou até uma das seções que já tinha organizado. "Achei 3 livros desse autor aqui. Qual o título que o senhor quer?" Ela mostrou os 3 livros e Leonardo ficou impressionado com a organização. "Nossa, você organizou tudo isso sozinha? Está muito melhor do que antes." Era a primeira vez que ele fazia um comentário mais pessoal, e Yasmin sentiu uma alegria pequena, mas genuína. "Obrigada, Sr. Leonardo. Sempre gostei de organizar livros. Na escola eu ajudava na biblioteca." Naquele momento, Leonardo realmente olhou para Yasmin pela primeira vez, e ela viu uma curiosidade genuína nos olhos dele. "Você gosta de ler?" Yasmin sorriu e assentiu. "Gosto muito. Não tenho muitos livros em casa, mas, quando posso, gosto de ler romances e livros de culinária." Leonardo pegou o livro que queria, mas não saiu imediatamente da biblioteca. "Culinária? Você quer ser cozinheira?" Era a primeira conversa de verdade que eles tinham, e Yasmin sentiu que podia ser sincera. "Quero estudar gastronomia, Sr. Leonardo. É meu sonho desde pequena. Estou juntando dinheiro para fazer o curso." Leonardo assentiu lentamente, como se estivesse processando a informação. "É um sonho bonito. Espero que você consiga realizar." E então, pela primeira vez desde que ela começou a trabalhar ali, Leonardo sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. A partir daquela conversa na biblioteca, alguma coisa mudou entre eles. Leonardo começou a reparar mais nas coisas que Yasmin fazia pela casa, e ela percebeu que ele sempre elogiava a comida quando ela cozinhava. "Esta lasanha está muito boa", dizia ele durante o jantar. Ou então, "Como você consegue fazer o arroz ficar sempre soltinho assim?" Eram comentários pequenos, mas para Yasmin significavam muito, porque mostravam que Leonardo estava prestando atenção no trabalho dela
e, mais do que isso, estava se permitindo interagir um pouco mais. Uma noite, quando Yasmin estava terminando de limpar a cozinha antes de ir embora, encontrou Leonardo sentado na mesa da sala de jantar com vários papéis espalhados, óculos no rosto e uma expressão cansada. Era quase 9 da noite, e ele obviamente não tinha jantado ainda. "Senhor Leonardo, o senhor não vai jantar?" perguntou ela com cuidado, sem querer ser inconveniente. Leonardo tirou os óculos e passou a mão pelo rosto. "Ah, sim. Daqui a pouco eu como alguma coisa." Yasmin viu que ele estava exausto e teve uma ideia. "Se o senhor quiser, posso esquentar a comida e servir aqui mesmo na mesa. Assim o senhor pode continuar trabalhando e comer ao mesmo tempo." Leonardo olhou para ela com surpresa, como se ninguém nunca tivesse oferecido para cuidar dele daquele jeito. "Você não precisa fazer isso, Yasmin. Já passou da sua hora de ir embora." Mas ela já estava caminhando em direção à cozinha. "Não tem problema, senhor Leonardo, não vou demorar nada." Yasmin esquentou o jantar, arrumou tudo num prato bonito, trouxe guardanapo e copo de água e serviu na mesa ao lado dos papéis dele. "Pronto. O senhor pode comer com calma." Leonardo ficou olhando para o prato e depois para ela, e Yasmin viu uma emoção que não conseguiu identificar passar pelos olhos dele. "Obrigado, Yasmin. Você é muito gentil." Naquela noite, Yasmin saiu da mansão pensando em Leonardo. Havia alguma coisa na forma como ele tinha olhado para ela, na surpresa genuína quando ela se ofereceu para ajudar, que mexeu com algo dentro do seu peito. Era como se ele não estivesse acostumado a receber cuidado ou atenção de outras pessoas, como se tivesse se fechado tanto na sua dor que esqueceu que ainda merecia ser cuidado. Durante o trajeto para casa, Yasmin se pegou pensando em maneiras de tornar o dia dele um pouco melhor. Pequenos gestos que pudessem trazer um pouco de leveza para aquela vida que parecia tão pesada e solitária. Nas semanas seguintes, Yasmin começou a notar pequenas mudanças no comportamento de Leonardo que a encheram de uma alegria silenciosa. Ele passou a chegar um pouco mais cedo em casa, às vezes ainda com luz do dia, e quando ela perguntava se ele queria o jantar servido na sala para continuar trabalhando, ele respondia que preferia comer na cozinha mesmo. Durante essas refeições, eles começaram a ter conversas breves, mas significativas. Leonardo perguntava sobre o curso de gastronomia que ela queria fazer, sobre os pratos que ela mais gostava de cozinhar, e Yasmin descobriu que ele tinha paladar apurado e conhecia restaurantes famosos do mundo inteiro por causa das viagens de negócios. Uma quinta-feira à noite, quando Yasmin estava preparando um bolo de chocolate para o café da manhã do dia seguinte, Leonardo chegou em casa e encontrou a cozinha cheia do aroma doce que o fez parar na porta. "Que cheiro bom é esse?" perguntou ele. E pela primeira vez Yasmin viu um sorriso espontâneo no rosto dele, não aqueles sorrisos educados e distantes dos primeiros dias. "Estou fazendo um bolo de chocolate, senhor Leonardo. Era a receita favorita da minha avó. Ela me ensinou quando eu era pequena." Leonardo se aproximou do fogão onde o bolo estava assando e respirou fundo. "Faz muito tempo que não sinto um cheiro de bolo caseiro nesta cozinha." Havia algo na voz dele que fez Yasmin olhar mais atentamente para seu rosto, e ela viu uma melancolia misturada com nostalgia nos olhos verdes dele. Imaginou que a esposa dele devia fazer bolos, devia encher aquela casa com cheiros gostosos e risos, e agora tudo estava silencioso demais, organizado demais, vazio demais. "Se o senhor quiser, quando o bolo ficar pronto, posso cortar um pedaço ainda quentinho. Bolo de chocolate tem que ser comido quentinho para derreter na boca." Leonardo hesitou por um momento, como se estivesse lutando entre o desejo de aceitar e algum tipo de resistência interna. "Acho que seria muito bom", disse ele finalmente. Quando o bolo ficou pronto, Yasmin cortou 2 pedaços generosos, serviu com um copo de leite gelado cada um e eles se sentaram na mesa da cozinha. Era a primeira vez que comiam juntos, e Yasmin estava nervosa, esperando a reação dele ao provar o bolo. Leonardo deu a primeira garfada, fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, ela viu uma expressão de prazer genuíno. "Yasmin, este bolo está incrível, nunca comi nada igual." Ela sorriu radiante, sentindo o peito se aquecer com o elogio.
Minha avó sempre dizia que o segredo está no carinho que a gente coloca na massa. Comida feita com amor sempre fica mais gostosa. Sua avó parece ser uma pessoa muito sábia, disse Leonardo. E pela primeira vez desde que ela o conheceu, sua voz soou relaxada, sem aquela tensão constante que ele sempre carregava. É sim, ela me criou sozinha desde pequena, me ensinou tudo o que sei sobre cozinhar, sobre trabalhar, sobre a vida. Diz sempre que não importa o que aconteça. Se a gente tem amor no coração e vontade de trabalhar, consegue superar qualquer dificuldade. Leonardo ficou em silêncio por um momento, mastigando devagar o bolo e olhando pela janela da cozinha. Sua avó tem razão. Às vezes a gente só esquece disso quando as coisas ficam difíceis. Yasmin percebeu que ele estava falando de si mesmo, da dor que carregava, e teve vontade de dizer alguma coisa que pudesse consolá-lo, mas não queria ultrapassar os limites da relação profissional deles. Em vez disso, serviu outro pedaço de bolo para ele sem perguntar, e Leonardo não recusou. Ficaram ali na cozinha até quase 10 da noite, conversando sobre receitas, sobre a infância de Yasmin, sobre os lugares que Leonardo já visitou. Era a conversa mais longa e mais pessoal que eles já tinham tido, e quando Yasmin finalmente se levantou para ir embora, sentiu que alguma coisa tinha mudado definitivamente entre eles. Nos dias seguintes, Leonardo começou a buscar desculpas para passar mais tempo na cozinha quando Yasmin estava cozinhando. Dizia que queria um copo de água ou que tinha esquecido de pegar algo na geladeira, mas na verdade ficava ali conversando com ela enquanto ela trabalhava. Yasmin adorava esses momentos, porque via que o rosto dele ficava mais relaxado, que ele ria das histórias engraçadas que ela contava sobre a avó e que às vezes ele até ajudava a secar a louça ou a organizar os ingredientes. Era uma intimidade doméstica e simples, que encheu o coração de Yasmin de uma felicidade que ela não esperava sentir. Uma sexta-feira à noite, Leonardo chegou em casa visivelmente exausto e estressado. Yasmin estava terminando de limpar a cozinha e percebeu imediatamente que alguma coisa estava errada. Ele se jogou numa cadeira da cozinha, afrouxou a gravata e passou as mãos pelos cabelos, bagunçando o penteado sempre impecável. "Dia difícil, Sr. Leonardo?" perguntou ela com cuidado, continuando a secar os pratos para não parecer muito curiosa. "Péssimo", respondeu ele, e havia uma amargura na voz que ela nunca tinha ouvido antes. "Às vezes eu penso se vale a pena todo esse trabalho, todo esse estresse, para quê? Para quem?" Yasmin parou de secar os pratos e olhou para ele. Leonardo estava com a cabeça apoiada nas mãos, e pela primeira vez ela o viu vulnerável, quase quebrando. "Senhor Leonardo, posso fazer um chá calmante para o senhor? Minha avó sempre dizia que chá de camomila com erva cidreira acalma até o coração mais agitado." Ele levantou a cabeça e olhou para ela com uma expressão de gratidão que fez o peito de Yasmin apertar. "Você faria isso por mim?" A pergunta soou quase infantil, como se ele não acreditasse que alguém se importava o suficiente para cuidar dele. "Claro que faria, Sr. Leonardo. Já volto." Yasmin preparou o chá com cuidado especial, adoçou com mel em vez de açúcar e serviu numa xícara de porcelana bonita com um pratinho de biscoitos caseiros que tinha feito na tarde. Quando colocou tudo na mesa na frente de Leonardo, ele olhou para ela com uma intensidade que fez o coração dela disparar. "Yasmin, por que você é tão gentil comigo?" A pergunta a pegou desprevenida e ela sentiu o rosto ficar quente. Porque o senhor merece ser cuidado. Todas as pessoas merecem." Leonardo bebeu o chá em silêncio, e ela percebeu que as mãos dele tremiam ligeiramente quando ele segurava a xícara. "Há 2 anos eu não me sentia cuidado por alguém", disse ele, depois de um longo silêncio, sem olhar para ela. "Depois que Clara morreu, eu me fechei para todo mundo. Achei que era mais fácil assim, não sentir nada, não me importar com nada. Mas você chegou aqui e trouxe vida para esta casa novamente." Yasmin sentiu lágrimas se formando nos olhos, tocada pela sinceridade dele. "Senhor Leonardo, eu..." Mas ele levantou a mão, pedindo para ela não falar ainda. "Sei que sou seu patrão. Sei que isso é inapropriado. Mas preciso que você saiba que você mudou alguma coisa em mim."
Pela primeira vez em 2 anos, eu acordo de manhã e tenho algo para esperar. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção e tensão. Yasmin sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Leonardo se levantou devagar da cadeira e caminhou até onde ela estava, parado ao lado da pia. Yasmin, olha para mim. Ela virou o rosto e encontrou os olhos verdes dele muito perto dos seus. Eu sei que isso é loucura, sei que não deveria estar sentindo isso, mas... Ele ergueu a mão e tocou delicadamente o rosto dela, com uma ternura que fez Yasmin fechar os olhos e suspirar. Eu estou me apaixonando por você. Antes que Yasmin pudesse responder, antes que a razão pudesse interferir, Leonardo se inclinou e beijou seus lábios com uma doçura que fez o mundo parar ao redor deles. Era um beijo suave, cheio de sentimento reprimido, de solidão compartilhada, de esperança renascendo. Yasmin sentiu como se estivesse flutuando, como se todos os sonhos que nunca ousou ter estivessem se realizando ao mesmo tempo. Quando se separaram, ficaram se olhando nos olhos por um longo momento, respiração acelerada, corações disparados. Eu também estou me apaixonando pelo Senhor, sussurrou Yasmin, e viu o alívio e a felicidade se espalharem pelo rosto de Leonardo como o nascer do sol. Depois do beijo na cozinha, os dias seguintes foram uma mistura confusa de olhares carregados de significado, sorrisos tímidos e uma tensão que parecia eletrificar o ar sempre que eles se encontravam. Yasmin chegava para trabalhar todas as manhãs com o coração acelerado, sem saber como agir na presença de Leonardo, e ele parecia igualmente perdido, ora se comportando como o patrão distante de antes, ora deixando escapar gestos de ternura que a faziam corar. Durante o café da manhã, seus dedos se tocavam quando ela servia o café, e o simples contato fazia uma corrente elétrica percorrer o corpo de ambos. Era como se estivessem dançando uma dança delicada ao redor de sentimentos que nenhum dos dois sabia bem como lidar. Leonardo tentava se concentrar no trabalho, mas descobria que sua mente voava constantemente para Yasmin. Durante as reuniões importantes, se pegava pensando no sorriso dela, na forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus sonhos, na suavidade de seus lábios durante aquele beijo que mudou tudo entre eles. Várias vezes seus sócios comentaram que ele estava distraído, e Leonardo sabia que era verdade, mas não conseguia evitar. Pela primeira vez em 2 anos, havia algo em sua vida além do trabalho, algo que o fazia querer correr para casa no final do dia, em vez de se refugiar no escritório até tarde da madrugada. Yasmin, por sua vez, colocava ainda mais carinho em cada tarefa doméstica, como se estivesse cuidando da casa do homem que amava e não apenas trabalhando. Passava mais tempo na cozinha, experimentando receitas novas que achava que Leonardo ia gostar, e organizava a casa com um cuidado especial, colocando flores frescas nos vasos, abrindo as cortinas para deixar entrar mais luz solar, tentando trazer vida e alegria para aqueles ambientes que por tanto tempo foram apenas elegantes e frios. Cada gesto dela era uma demonstração silenciosa de amor, uma forma de mostrar que se importava com o bem-estar dele sem precisar dizer em palavras. Uma quarta-feira à noite, uma tempestade forte atingiu a cidade. A chuva caía em torrentes e os ventos balançavam as árvores do jardim com violência. Leonardo chegou em casa completamente encharcado, tremendo de frio, porque tinha esquecido o guarda-chuva no escritório e seu carro tinha quebrado no meio do caminho. Yasmin ouviu a porta se abrir e correu para encontrá-lo no hall de entrada, ficando assustada ao vê-lo naquele estado. Senhor Leonardo, o senhor está gelado. Precisa tirar essa roupa molhada antes de pegar uma pneumonia. Sem pensar 2 vezes, ela o ajudou a tirar o paletó encharcado e a gravata que pingava água no chão de mármore. Yasmin, eu posso... Leonardo começou a protestar, mas ela já estava puxando-o pela mão em direção às escadas. Não pode nada, o senhor está tremendo. Vou preparar um banho quente e depois fazer um chá bem forte. Yasmin subiu com ele até o quarto principal, um ambiente que ela limpava todos os dias, mas nunca tinha estado com Leonardo presente. Era um quarto masculino, elegante,
dominado por uma cama king size e uma poltrona de couro perto da janela, onde ele às vezes lia antes de dormir. Vou deixar toalhas limpas no banheiro e esquentar leite com mel para o senhor, disse ela. Mas quando se virou para sair, Leonardo segurou sua mão. Yasmin, espera. Ele estava parado ali com a camisa branca grudada no corpo por causa da chuva, cabelos molhados caindo sobre a testa, olhando para ela com uma intensidade que fez o ar entre eles ficar carregado. Obrigado por cuidar de mim. Fazia muito tempo que ninguém... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Yasmin entendeu perfeitamente o que ele queria dizer. Eu sempre vou cuidar do senhor, respondeu ela com sinceridade. E viu alguma coisa se quebrar no autocontrole de Leonardo. Ele puxou-a para mais perto, ainda segurando sua mão, até que os corpos ficaram quase se tocando. Yasmin, eu não consigo mais fingir que você é só minha empregada, disse ele com a voz rouca. Desde aquela noite na cozinha, eu só consigo pensar em você. Acordo pensando em você, trabalho pensando em você, durmo sonhando com você. As palavras dele fizeram o coração de Yasmin acelerar tanto que ela achou que ia desmaiar. Leonardo, disse ela, chamando-o pelo primeiro nome pela primeira vez. Eu também não consigo parar de pensar no senhor. Nunca senti nada assim na minha vida. A confissão escapou de seus lábios como uma oração, como se ela estivesse entregando seu coração nas mãos dele. Leonardo soltou a mão dela e tocou seu rosto com uma delicadeza que contrastava com a urgência que ela via nos olhos dele. Yasmin, eu não quero que você se sinta pressionada por eu ser seu patrão. Se você quiser que eu pare, que a gente continue como antes, mas ela balançou a cabeça, interrompendo-o. Eu não quero que pare. Eu nunca me senti assim antes. Nunca estive com ninguém assim, mas com o senhor. Com você eu quero. A confissão de que ela era virgem fez Leonardo pausar por um momento, seus olhos se suavizando ainda mais. Tem certeza, meu amor? Porque depois que isso acontecer, não vai haver volta. Eu não vou conseguir deixar você ir embora. Eu tenho certeza, sussurrou Yasmin, e se pôs na ponta dos pés para beijá-lo, dessa vez com mais coragem, mais entrega. O beijo começou suave, mas rapidamente se intensificou. 2 anos de solidão de Leonardo e 23 anos de sonhos românticos de Yasmin se encontrando numa explosão de sentimentos que nenhum dos dois conseguia mais conter. As mãos dele se emaranharam nos cabelos dela, e as mãos dela se agarraram à camisa molhada dele, como se quisessem ter certeza de que aquilo era real, de que não era apenas mais um sonho. Leonardo a levantou no colo com cuidado, como se ela fosse feita de cristal, e a depositou delicadamente na cama. Eu vou cuidar de você, prometeu ele, beijando sua testa, seus olhos fechados à ponta do nariz. Vou te amar do jeito que você merece ser amada. E então, eles se perderam um no outro, 2 almas feridas, encontrando cura no calor dos braços um do outro, no sussurro de palavras de amor que nunca tinham dito para ninguém, na descoberta de que, às vezes, o amor chega quando menos esperamos, e quando chega, tem o poder de curar todas as feridas do passado. Na manhã seguinte, Yasmin acordou aninhada nos braços de Leonardo, sentindo-se diferente, completa de uma forma que nunca imaginou ser possível. O sol entrava pelas cortinas, projetando listras douradas no quarto, e ela ficou alguns minutos apenas observando o rosto dele dormindo. Memorizem cada detalhe. As sobrancelhas escuras, os cílios longos, a linha forte do maxilar, a boca que na noite anterior tinha sussurrado seu nome como uma oração. Leonardo acordou devagar, e quando abriu os olhos e a viu ali, sorriu de uma forma que ela nunca tinha visto, um sorriso completamente livre, sem sombras do passado. Bom dia, meu amor, disse ele, beijando-a suavemente. Bom dia, respondeu Yasmin, sentindo as faces corarem com a intimidade nova entre eles. Não me arrependo de nada, disse Leonardo, como se adivinhasse os pensamentos dela. E você? Yasmin balançou a cabeça, sorrindo. Também não me arrependo. Foi perfeito. Ficaram ali abraçados por mais alguns minutos, aproveitando aquela manhã especial, mas logo a realidade começou a bater à porta. Leonardo precisava ir trabalhar,
e eles teriam que descobrir como lidar com essa nova dinâmica entre eles. Quando Leonardo saiu para o trabalho naquela manhã, havia uma leveza em seus passos que não existia há anos. Yasmin, por sua vez, flutuou pela casa durante todo o dia, sorrindo sozinha enquanto arrumava os cômodos, revivendo cada momento da noite anterior. Mas conforme as horas passavam, uma pequena ansiedade começou a crescer em seu peito. E agora? Como eles iam continuar? Ainda era empregada e patrão? Ou eram namorados? Ela nem sabia como perguntar isso para ele, mas sabia que quando Leonardo voltasse do trabalho, eles teriam que conversar sobre o futuro. 3 semanas depois daquela noite especial, a vida na mansão Fernandes tinha encontrado um novo ritmo. Leonardo e Yasmin tentavam manter uma aparência de normalidade durante o dia. Mas à noite, depois que Helena ia embora e a casa ficava vazia, eles se permitiam viver o romance que crescia mais forte a cada dia. Leonardo chegava do trabalho e encontrava Yasmin preparando o jantar, e sempre a beijava como se tivesse ficado meses longe dela, em vez de apenas algumas horas. Eles jantavam juntos, conversavam sobre os planos dela para o curso de gastronomia, sobre as viagens que ele sonhava fazer, sem ser a trabalho, e depois subiam para o quarto como um casal apaixonado que descobriu o amor depois de muito tempo sozinho. Leonardo estava diferente. Qualquer pessoa que o conhecia podia ver. Sorria mais, tinha mais paciência nas reuniões e seus funcionários comentavam entre si que o chefe parecia ter recuperado a alegria de viver. Ele mesmo não entendia como Yasmin tinha conseguido trazer tanta luz para sua vida em tão pouco tempo, mas sabia que não queria mais viver sem ela. Pensava em conversar com ela sobre morarem juntos oficialmente, sobre ele sustentar os estudos dela, sobre construírem um futuro juntos, mas ainda tinha medo de assustá-la com planos tão sérios depois de tão pouco tempo de relacionamento. Yasmin, por sua vez, vivia como se estivesse num sonho. Acordava todos os dias feliz, trabalhava cantarolando baixinho, e cada tarefa doméstica parecia mais leve porque estava cuidando da casa do homem que amava. Fazia questão de preparar os pratos favoritos dele, de deixar flores frescas no escritório, de organizar suas gravatas por cor no closet. Eram pequenos gestos de amor que Leonardo percebia e retribuía com carinhos, presentes pequenos que trazia do trabalho. Um chocolate especial, uma flor que comprou de um vendedor na rua, um livro de receitas que viu numa vitrine e achou que ela ia gostar. Uma quinta-feira de manhã, entretanto, Yasmin acordou com uma sensação estranha no estômago. Primeiro pensou que podia ser algo que tinha comido na noite anterior, mas quando o enjoo veio acompanhado de uma tontura forte, ela começou a desconfiar de algo diferente. Sentada na beira da cama, enquanto Leonardo ainda dormia ao seu lado, Yasmin fez as contas mentalmente e seu coração disparou. Estava 2 semanas atrasada. Ela sempre foi muito regular, nunca atrasou mais que 2 dias na vida toda, e agora 2 semanas era um sinal que não podia ignorar. Durante todo aquele dia, Yasmin tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que sentia uma ondinha de enjoo, cada vez que percebeu que seus seios estavam mais sensíveis, cada vez que sentiu uma sonolência inexplicável, a suspeita ficava mais forte. Quando Leonardo chegou do trabalho e a encontrou mais quieta que o normal, ele percebeu imediatamente que algo estava diferente. "Meu amor, você está bem? Está meio pálida hoje." Yasmin forçou um sorriso e disse que estava tudo bem, apenas um pouco cansada, mas Leonardo a conhecia bem demais para acreditar. No dia seguinte, sem contar para Leonardo, Yasmin saiu da mansão no horário do almoço e foi até uma farmácia no centro da cidade, longe do bairro onde trabalhava. Comprou 2 testes de gravidez diferentes, querendo ter certeza absoluta, e voltou para casa tremendo de nervosismo. Subiu até um dos banheiros do 2º andar, longe da área onde Leonardo costumava ficar quando estava em casa, e fez os testes seguindo rigorosamente as instruções. Os 5 minutos de espera pareceram 5 horas, e quando olhou para o resultado, sentiu as pernas fraquejarem. Os 2 testes mostravam 2 linhas claras, inequívocas. Estava grávida. Yasmin se sentou no chão frio do banheiro,
segurando os testes nas mãos trêmulas, tentando processar a realidade que acabara de descobrir. Estava grávida de Leonardo. Ia ter um filho do homem que amava, mas ao mesmo tempo estava apavorada com todas as implicações disso. Como ia contar para ele? Como ele ia reagir? Eles mal tinham definido o relacionamento entre eles, e agora havia um bebê no meio da situação. E se ele achasse que ela tinha feito de propósito? E se ele não estivesse pronto para ser pai de novo depois da perda que sofreu? Quando Leonardo chegou em casa naquela noite, encontrou Yasmin ainda mais quieta e distante. Ela preparou o jantar como sempre, mas mal comeu, disse que estava com dor de cabeça e subiu para o quarto mais cedo. Leonardo ficou preocupado e a seguiu, encontrando-a sentada na beira da cama com uma expressão tão séria que o alarmou. Yasmin, o que está acontecendo? Você está estranha há 2 dias. Fez alguma coisa que está te preocupando? Alguém descobriu sobre nós? Ele se sentou ao lado dela e tentou pegar sua mão, mas ela se afastou ligeiramente, o que o deixou ainda mais preocupado. Leonardo, preciso falar uma coisa muito importante com você, disse Yasmin, com a voz tremendo. Pode ser que mude tudo entre nós, e eu preciso que você seja sincero sobre o que sente. O tom sério dela fez Leonardo ficar tenso imediatamente. Meu amor, você pode me falar qualquer coisa. O que é? Yasmin respirou fundo, juntou toda a coragem que tinha e olhou diretamente nos olhos dele. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que ela podia ouvir os batimentos do próprio coração. Leonardo ficou completamente imóvel por um longo momento, como se não tivesse entendido as palavras que ouviu. Grávida, repetiu ele, mais para si mesmo do que para ela. Você tem certeza? Yasmin assentiu e mostrou os 2 testes que tinha guardado na gaveta da cômoda. Fiz 2 testes diferentes, ambos deram positivo. Leonardo pegou os testes com mãos que tremiam ligeiramente, olhou para eles por um longo tempo e depois colocou-os de volta na cama. Yasmin esperava uma reação, qualquer reação, mas ele simplesmente ficou ali sentado, olhando para o chão, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Leonardo, fala alguma coisa, por favor, pediu Yasmin com os olhos marejados. Você está bravo? Você não quer o bebê? A pergunta pareceu tirá-lo do transe em que estava. Leonardo olhou para ela com uma expressão de dor profunda. Yasmin, não é isso. É que... Ele se levantou da cama e caminhou até a janela, passando as mãos pelos cabelos várias vezes. Clara também estava grávida quando morreu. Nós tínhamos acabado de descobrir, ela estava de 3 meses. Perdemos os 2 no acidente. A revelação atingiu Yasmin como um soco no estômago. Ela não sabia disso. Helena nunca tinha mencionado. Eu não sabia, sussurrou Yasmin, sentindo uma mistura de dor por ele e medo do que isso significava para eles. Leonardo se virou para olhá-la, e ela viu lágrimas nos olhos dele pela primeira vez. Eu achei que nunca mais ia querer ter filhos, que nunca mais ia conseguir amar alguém como amei Clara. Mas aí você chegou na minha vida e mudou tudo. Ele voltou para perto da cama, mas não se sentou. Yasmin, eu te amo, mas estou com tanto medo de perder vocês 2 que mal consigo respirar. A confissão dele fez Yasmin entender que a frieza não era rejeição. Era puro terror de viver a mesma perda novamente. Leonardo, olha para mim, disse ela, se levantando e caminhando até ele. Eu estou aqui, estou bem, estou forte. E nosso bebê também vai ficar bem. Não vamos viver com medo do que pode acontecer. Ela pegou as mãos dele e colocou sobre sua barriga ainda plana. Este bebê foi feito com amor, foi feito de nós 2. É uma bênção, não uma maldição. Leonardo fechou os olhos e pressionou a testa contra a dela. Eu quero acreditar nisso, meu amor. Eu quero tanto acreditar nisso. Yasmin viu que ele estava lutando contra os próprios medos e decidiu dar o tempo que ele precisasse para processar a notícia. Nos dias que se seguiram à revelação da gravidez, Leonardo se tornou uma versão ainda mais distante de si mesmo, como se estivesse tentando se proteger emocionalmente do que considerava uma situação perigosa demais para seu coração. Ele saía mais cedo para o trabalho, chegava mais tarde em casa e, quando estava presente,
Conversava pouco e evitava tocar na barriga de Yasmin ou falar sobre o bebê. Yasmin tentava entender que ele estava processando a notícia do jeito dele, mas a frieza repentina a machucava profundamente. Era como se o homem carinhoso e apaixonado das últimas semanas tivesse desaparecido, deixando no lugar o patrão distante dos primeiros dias. Durante o café da manhã, Leonardo lia o jornal em silêncio, respondia às tentativas de conversa de Yasmin com monossílabos e saía sem se despedir direito. Yasmin limpava a casa sozinha. Cozinhava para ele com o mesmo carinho de sempre, mas sentia um aperto no peito que crescia a cada dia. À noite, quando iam para o quarto, Leonardo se deitava virado para o lado oposto ao dela, criando uma distância física que refletia a distância emocional que ele tinha construído. Yasmin ficava acordada várias noites, ouvindo a respiração irregular dele, sabendo que ele também não estava dormindo, mas sem saber como atravessar a barreira que ele tinha erguido entre eles. Uma semana depois da revelação, Yasmin acordou com enjoos mais fortes que o normal. Correu para o banheiro e vomitou várias vezes, sentindo-se fraca e tonta. Leonardo a ouviu e apareceu na porta do banheiro, vendo-a pálida e tremendo. Por um momento, sua máscara de indiferença caiu e ela viu a preocupação genuína nos olhos dele. Yasmin, você está bem? Quer que eu leve você ao médico? Ela balançou a cabeça, enxugando o rosto com uma toalha. É normal, Leonardo. São os enjoos da gravidez, vai passar. O nome dele soou estranho saindo da boca dela. Há semanas ela o chamava de amor, querido, mas agora voltara ao formal, reflexo da distância que ele tinha criado. Você tem certeza? Posso ligar para um médico particular. Ele pode vir aqui ver você. A preocupação na voz dele era real, mas Yasmin estava cansada de tentar decifrar os sentimentos contraditórios que Leonardo demonstrava. Não precisa, Leonardo. Vou ficar bem. Ela passou por ele saindo do banheiro e ele ficou parado ali, vendo-a se afastar. O resto do dia transcorreu como os anteriores, ele evitando contato, ela tentando manter a normalidade, ambos caminhando em círculos ao redor do elefante na sala, que era a gravidez e o futuro incerto da relação. Na sexta-feira daquela semana, Helena notou a tensão entre eles. Yasmin estava mais quieta, Leonardo mais carrancudo, e a atmosfera da casa tinha mudado completamente. Yasmin, posso perguntar se está tudo bem entre você e o Sr. Leonardo? Perguntou Helena quando estavam sozinhas na cozinha. Vocês dois parecem diferentes esta semana. Yasmin sentiu vontade de desabafar com alguém, mas sabia que não podia contar sobre a gravidez para Helena sem antes resolver as coisas com Leonardo. Está tudo bem, Helena. Só um momento difícil, mas vai passar. Naquela tarde, Yasmin estava organizando roupas no closet do quarto quando encontrou uma caixa de sapatos escondida no fundo de uma prateleira alta. A caixa caiu quando ela estava tentando alcançar um casaco e o conteúdo se espalhou pelo chão. Eram fotos, cartas e objetos pessoais que obviamente pertenciam à falecida esposa de Leonardo. Yasmin se ajoelhou para recolher tudo com cuidado, mas não conseguiu evitar ver algumas das fotos. Clara era realmente linda, loira, sorridente, e nas fotos com Leonardo os dois pareciam completamente apaixonados. Havia uma foto da última consulta médica, onde Clara segurava uma ultrassom na mão e sorria radiante, e Leonardo a beijava na testa com uma expressão de felicidade pura. Yasmin recolheu tudo rapidamente, recolocou na caixa e guardou de volta no lugar, mas as imagens ficaram gravadas em sua mente. Entendeu então por que Leonardo estava com tanto medo. Ele já tinha vivido a felicidade de esperar um filho, já tinha sonhado com o futuro de uma família, e tudo foi arrancado dele de forma traumática. Comparou-se involuntariamente com Clara, perguntando-se se Leonardo ainda amava a esposa morta mais do que poderia amar qualquer outra pessoa, se ela era apenas um substituto pálido para o grande amor da vida dele. Quando Leonardo chegou em casa naquela noite, Yasmin estava sentada na sala de estar, esperando-o com uma expressão determinada. Precisamos conversar, disse ela assim que ele entrou. Leonardo suspirou, como se soubesse que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. Yasmin, se é sobre o bebê,
Ela levantou a mão, interrompendo-o. É sobre nós, Leonardo. Sobre o que está acontecendo entre nós, desde que descobri que estou grávida. Ele se sentou na poltrona em frente ao sofá onde ela estava, mantendo uma distância física que espelhava a emocional. Você está me empurrando para longe, disse Yasmin, com a voz firme apesar de estar tremendo por dentro. Desde que contei sobre o bebê, você voltou a ser aquele homem frio e distante que eu conheci no primeiro dia. E eu entendo por quê, Leonardo. Achei a caixa de fotos da Clara no closet. Leonardo ficou tenso imediatamente. Você não devia ter mexido naquelas fotos. A frieza na voz dele machucou Yasmin, mas ela não recuou. Não mexi. A caixa caiu quando eu estava guardando suas roupas. Vi que ela estava grávida quando morreu. Entendi por que você está com medo. Leonardo se levantou bruscamente da poltrona e caminhou até a janela, de costas para ela. Você não entende nada, Yasmin. Você não faz ideia do que é perder tudo de uma vez só. A voz dele estava carregada de dor e raiva, sentimentos que ele tinha guardado por 2 anos. Clara era minha vida inteira. Nos conhecemos na faculdade, namoramos 7 anos antes de casar, planejamos cada detalhe do nosso futuro juntos. Quando ela engravidou, eu era o homem mais feliz do mundo. E então, numa única noite, numa única batida de carro, perdi os 2. Perdi minha esposa, meu filho, minha vida inteira. Yasmin sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, não só pela dor dele, mas pela realização de que talvez ele nunca conseguisse amar completamente outra pessoa. Leonardo, eu sinto muito pela sua perda. Não posso nem imaginar como deve ter sido terrível. Mas isso não pode significar que você vai viver com medo para sempre. Não pode significar que você vai jogar fora a chance de ser feliz de novo. Ele se virou para olhá-la, e ela viu que os olhos dele também estavam molhados. Yasmin, eu tentei te esquecer depois que nos beijamos pela primeira vez. Tentei me convencer de que era só atração física, que ia passar. Mas não passou. E quando você me contou que está grávida, todas as lembranças voltaram de uma vez. Eu acordei no hospital 3 dias depois do acidente, continuou Leonardo, voltando a se sentar, mas ainda evitando olhar diretamente para ela. Tinha quebrado algumas costelas e o braço, mas estava vivo. Quando perguntei pela Clara, pelos médicos me contaram que ela tinha morrido na hora. E que o bebê, nosso filho, também não tinha sobrevivido. Eu passei meses querendo morrer também, achando que não merecia estar vivo quando eles não estavam. Yasmin se levantou do sofá e caminhou até ele, ajoelhando-se no chão ao lado da poltrona. Leonardo, olha para mim. Relutantemente, ele encontrou os olhos dela. Eu não sou a Clara, disse Yasmin, com a voz suave, mas firme. E nosso bebê não é o bebê que você perdeu. Somos pessoas diferentes, vivendo uma história diferente. E se você não conseguir entender isso, se você não conseguir se abrir para amar de novo, sem o medo de perder, então talvez seja melhor eu ir embora agora, antes que machuque mais ainda os 2. A ameaça de ela ir embora fez algo se quebrar no autocontrole de Leonardo. Ele se inclinou para a frente e segurou as mãos dela. Não, Yasmin. Por favor, não vá embora. Eu preciso de você. Preciso de vocês 2. Então pare de me empurrar para longe, disse ela, apertando as mãos dele. Pare de agir como se amar fosse uma traição à memória da Clara. Ela era sua esposa, o amor da sua juventude, a mãe do filho que você perdeu. Ninguém nunca vai tirar isso de você. Mas eu estou aqui agora, grávida do seu filho, te amando com tudo que tenho. E você precisa escolher se vai viver no passado ou se vai construir um futuro comigo. Leonardo puxou-a para seu colo e a abraçou com força, escondendo o rosto no pescoço dela. Eu tenho tanto medo, Yasmin. Tanto medo de te perder, de perder nosso bebê. Tanto medo de não conseguir ser o homem que vocês merecem. Você não precisa ter medo sozinho, sussurrou Yasmin, acariciando os cabelos dele. Podemos enfrentar os medos juntos. Podemos cuidar um do outro, proteger nosso bebê, construir uma família forte. Mas só se você deixar, só se você parar de se esconder atrás da dor do passado. Leonardo se afastou um pouco para olhar para ela, e Yasmin viu que a máscara de frieza tinha desaparecido completamente. Eu te amo, Yasmin.
Te amo tanto que dói, e por isso mesmo tenho medo. Ela tocou o rosto dele com ternura. Eu também te amo, Leonardo. E amor verdadeiro não é sobre não ter medo. É sobre enfrentar os medos juntos. Eles se beijaram então, com a urgência de quem quase perdeu algo precioso, com a intensidade de quem finalmente entendeu que o amor vale qualquer risco. Leonardo colocou a mão sobre a barriga ainda pequena de Yasmin e, pela primeira vez desde que soube da gravidez, sorriu. Oi, bebê, sussurrou ele para a barriga dela. Papai estava com medo de vocês, mas não está mais. Papai e mamãe vão cuidar muito bem de você. Yasmin riu entre lágrimas, sentindo que finalmente tinham encontrado o caminho de volta um para o outro. Depois daquela conversa na sala de estar, Leonardo passou por uma transformação visível. Era como se finalmente tivesse se dado permissão para ser feliz novamente, para amar sem culpa e para sonhar com o futuro, em vez de viver preso no passado. Na manhã seguinte, ele acordou antes de Yasmin e desceu para preparar o café da manhã para ela, algo que nunca tinha feito antes. Quando Yasmin desceu e encontrou a mesa posta com flores do jardim, frutas cortadas e torradas quentinhas, seus olhos se encheram de lágrimas de emoção. Bom dia, meu amor, disse Leonardo beijando-a suavemente. Pensei que você merecia ser cuidada hoje. Durante o café, Leonardo tocou na barriga dela várias vezes, fazendo planos em voz alta. Vamos transformar o quarto ao lado do nosso num berçário. E você vai ter que parar de trabalhar pesado, Yasmin. A partir de agora, você é minha namorada grávida, não minha empregada. Yasmin sorriu, sentindo o coração se aquecer com a mudança dele. E o que Helena vai pensar e as outras pessoas? Leonardo pegou a mão dela e beijou seus dedos. Helena vai ficar feliz por mim. Faz 2 anos que ela me vê deprimido e fechado. Quanto às outras pessoas, não me importa o que pensam. Você é a mulher que eu amo e que está esperando meu filho. É isso que importa. Naquela tarde, Leonardo chegou em casa mais cedo e trouxe um presente para Yasmin. Um livro sobre gravidez e outro sobre cuidados com bebês. Quero aprender tudo sobre o que está acontecendo com você e com nosso bebê, disse ele, sentando-se ao lado dela no sofá. E quero que você marque uma consulta com o melhor obstetra da cidade. Quero ter certeza de que vocês dois estão recebendo o melhor cuidado possível. Yasmin ficou emocionada com o interesse genuíno dele. Já pesquisei alguns médicos. Tem uma doutora que é muito recomendada, especialista em gravidezes de alto risco. Leonardo franziu a testa. Alto risco? Por quê? Não é nada demais, explicou Yasmin rapidamente. É só porque é minha primeira gravidez e porque quero ter todo o cuidado possível. A doutora Marina tem ótimas referências. Várias amigas da minha avó foram pacientes dela. Leonardo assentiu, ainda preocupado. Então vamos marcar com ela o mais rápido possível, e eu vou a todas as consultas com você se você quiser. O oferecimento dele para acompanhar as consultas médicas emocionou Yasmin profundamente, porque mostrava que ele estava realmente se comprometendo com a gravidez e com ela. Uma semana depois, eles estavam sentados na sala de espera do consultório da doutora Marina, de mãos dadas como um casal ansioso, esperando pela primeira consulta pré-natal. Leonardo estava visivelmente nervoso, mexendo constantemente na gravata e olhando para Yasmin a cada poucos segundos para ter certeza de que ela estava bem. Relaxa, amor, disse Yasmin, apertando a mão dele. Está tudo bem comigo e com o bebê. Quando foram chamados, a doutora Marina se mostrou uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos, sorriso caloroso e muita experiência no olhar. Depois de fazer várias perguntas sobre o histórico médico de Yasmin e sobre como estava se sentindo, a doutora pediu para ela se deitar na maca para o primeiro exame. Vamos ouvir o coração do bebê, disse a médica, preparando o aparelho de ultrassom. Quando o som do coração pequeno e acelerado ecoou pela sala, Leonardo apertou a mão de Yasmin com força e ela viu lágrimas se formarem nos olhos dele. Está ouvindo, Leonardo? É nosso bebê, sussurrou Yasmin. Ele assentiu, emocionado demais para falar. Tudo está perfeito, disse a doutora Marina mostrando a imagem no ultrassom.
O bebê está com o tamanho ideal para a idade gestacional, que eu calculo em aproximadamente 8 semanas. O coração está batendo normalmente, e pela posição eu diria que o parto deve acontecer no final de dezembro. Leonardo olhou para a imagem borrada na tela como se fosse a coisa mais linda que já tinha visto na vida. "Podemos ter uma cópia da foto?" perguntou ele. A médica sorriu e imprimiu várias cópias. Claro, esta é sempre um momento especial para os pais. Quando saíram do consultório, Leonardo estava radiante de uma forma que Yasmin nunca tinha visto. Ele beijou-a no meio da rua, sem se importar com quem estava olhando, e depois ajoelhou-se ali mesmo na calçada, colocando as mãos na barriga dela. "Oi, bebê. Acabei de ouvir seu coração pela primeira vez. Papai está tão feliz que você está crescendo forte aí dentro." Yasmin riu um pouco envergonhada com a atenção que estavam chamando, mas completamente apaixonada pela reação dele. "Leonardo, levanta. As pessoas estão olhando." Ele se levantou e a girou no ar, rindo como ela nunca tinha visto. "Deixa elas olharem. Estou feliz demais para me importar." Naquela noite, Leonardo fez algo que não fazia há 2 anos. Ligou para seus pais, que moravam numa cidade vizinha, para contar sobre Yasmin e sobre o bebê. Yasmin ouviu a conversa do quarto e percebeu que Leonardo estava nervoso, mas determinado. "Mãe, preciso contar uma coisa importante para vocês. Conheci alguém especial e ela está grávida. Estamos muito felizes." Yasmin não conseguia ouvir o lado da mãe dele, mas pela forma como Leonardo sorria e respondia, percebeu que a reação estava sendo positiva. "Sim, mãe, estou apaixonado de novo, e sei que vocês vão amar a Yasmin tanto quanto eu amo." Quando ele desligou, veio para o quarto com um sorriso enorme. "Meus pais querem conhecer você." Minha mãe chorou de felicidade. Disse que há 2 anos reza para eu encontrar alguém e ser feliz novamente. Yasmin ficou nervosa com a perspectiva de conhecer os pais dele. "Leonardo, e se eles não gostarem de mim? Eu sou só uma empregada doméstica." Ele a interrompeu com um beijo. "Você não é só nada, Yasmin. Você é a mulher que me trouxe de volta à vida, que está carregando meu filho, que me faz querer ser um homem melhor todos os dias. E se eles não conseguirem ver isso, problema é deles." No fim de semana seguinte, os pais de Leonardo vieram jantar na mansão. Yasmin passou 2 dias planejando o menu, querendo impressioná-los com sua culinária. Quando eles chegaram, ela foi recebida com abraços calorosos. A mãe de Leonardo, Dona Beatriz, era uma senhora elegante, mas simples, que imediatamente fez Yasmin se sentir à vontade. "Meu filho está completamente diferente", disse ela para Yasmin quando estavam sozinhas na cozinha. "Fazia 2 anos que não o via sorrir de verdade. Obrigada por devolver meu filho para mim." Durante o jantar, Leonardo contou para os pais sobre os planos de se casarem, sobre transformar o quarto vizinho em berçário, sobre como Yasmin ia estudar gastronomia depois que o bebê nascesse. "Eu vou apoiar todos os sonhos dela", disse ele, segurando a mão de Yasmin. "Ela merece realizar tudo o que sempre quis." O pai de Leonardo, seu Antônio, um homem mais reservado, olhou para Yasmin com aprovação. "Bem-vinda à família, filha. É bom ver Leonardo feliz novamente." Quando os pais foram embora, Leonardo e Yasmin ficaram na varanda da mansão, olhando as estrelas. "Agora é oficial", disse ele, passando os braços ao redor dela por trás. "Você é parte da família Fernandes." Yasmin se recostou no peito dele, sentindo-se completamente em paz. "Não acredito que tudo isso está acontecendo comigo. Às vezes acho que vou acordar e descobrir que foi tudo um sonho." Leonardo beijou o topo da cabeça dela. "Se for um sonho, eu não quero acordar nunca." 3 meses depois, numa tarde ensolarada de sábado, Leonardo e Yasmin se casaram numa cerimônia simples no jardim da mansão. Yasmin usava um vestido de noiva simples, mas elegante, que destacava a barriga de 4 meses, e Leonardo não conseguia parar de sorrir. A avó de Yasmin, Dona Conceição, estava na primeira fileira chorando de emoção, ao lado dos pais de Leonardo. Helena organizou tudo com perfeição, e quando o pastor perguntou se Leonardo aceitava Yasmin como esposa, ele respondeu com uma convicção que ecoou por todo o jardim: "Aceito para sempre." Durante a festa,
Leonardo fez um discurso que deixou todos emocionados. Yasmin chegou na minha vida quando eu achava que não havia mais espaço para o amor. Ela me ensinou que é possível recomeçar, que é possível honrar o passado sem ficar preso nele. Hoje não estou só ganhando uma esposa, estou ganhando uma família completa. Yasmin chorou durante todo o discurso, sentindo o bebê se mexer na barriga, como se também estivesse emocionado com as palavras do pai. 6 meses depois, numa madrugada gelada de dezembro, Yasmin entrou em trabalho de parto. Leonardo a levou para o hospital, dirigindo como um louco, segurando a mão dela durante todas as contrações. 12 horas depois, nasceu Miguel Fernandes, um bebê saudável de 3,5 kg, cabelos escuros como o pai e olhos grandes como a mãe. Quando o médico colocou Miguel nos braços de Leonardo pela primeira vez, ele chorou como uma criança. "Oi, meu filho. Papai te ama tanto." Yasmin, exausta mas radiante, olhou para o marido segurando o bebê e soube que todos os sonhos que nunca ousou ter tinham se tornado realidade. E assim chegamos ao final da história de Yasmin e Leonardo, que nos ensina que o amor verdadeiro tem poder de cura e transformação. Yasmin nos mostra a importância de nunca desistir dos sonhos, mesmo diante das dificuldades. Leonardo nos ensina que é possível recomeçar após grandes perdas, que amar novamente não é traição ao passado, mas coragem para o futuro. Hoje, eles vivem felizes. Yasmin realizou seu sonho de estudar gastronomia e tem sua confeitaria. Leonardo aprendeu a equilibrar trabalho e família. Miguel cresceu num lar cheio de amor e risadas. Que esta história inspire vocês a acreditar no amor, mesmo quando ele chega inesperadamente. Deixem seus comentários, deem like se a história tocou seus corações, compartilhem e se inscrevam para mais histórias emocionantes. Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor e segundas chances. Até a próxima.